As coisas que mais chamam a nossa atenção é exatamente o silêncio de Deus. Quando o último profeta escritor do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, ele encerra aquele momento de escrever, há então um silêncio de Deus profético, um silêncio em que Deus não levanta mais profetas. E esse silêncio, ele é um silêncio que inquieta, é um silêncio que traz a coceira na alma. Isso não significa dizer uma inatividade de Deus na história, não. Há coisas que aconteceram durante esse período de 400 anos que foi o mover do Espírito, mas não um levantar profético. A voz de Deus ficou silenciada. E quando a gente pensa no silêncio, e agora vivendo um pouco no Japão, são agora quase 10, 11 meses morando aqui no Japão, uma coisa que a gente tem que se acostumar aqui é com o silêncio. O silêncio é ensurdecedor. É silêncio, é muito calmo, é muita... e a gente se incomoda até com as pequenas zoadas que a gente pode fazer. Eu fico em casa, Messi andando com a botazinha dele, eu digo, meu filho, ande com essa bota devagar, em nome de Jesus, para não incomodar. Silêncio. O silêncio, às vezes, incomoda as nossas vidas. Principalmente quando começamos a passar por circunstâncias em que a gente necessita de ouvir a voz de Deus. A gente clama, a gente chora, a gente pede, parece que o silêncio de Deus é a resposta. E por muitas vezes nós olhamos para o silêncio de Deus como uma ação disciplinar de Deus. Deus não quer falar comigo, Deus não quer falar conosco. Mas na verdade, muitas vezes nós vemos o silêncio de Deus como uma ação pedagógica, como um cuidado de Deus para sempre nos ensinar alguma coisa direcionada. Quando olhamos para o contexto histórico, nós vamos ver sim um silêncio de Deus na história. 400 anos da voz profética silenciada. Nenhum profeta novo, nenhuma visão, nenhuma frase, nada. Até a chegada do último profeta, que é exatamente o filho de Zacarias e de Isabel. Algo acontece na história quando exatamente o apóstolo Paulo nos chama a atenção para o capítulo 4, quando ele chama a atenção para a plenitude dos tempos. A dominação de Roma, a língua do grego koiné sendo colocado para todos, exatamente uma paz que estava sendo colocada, a própria religiosidade do próprio povo sendo trazido para as pessoas. Tudo isso traz exatamente algo que está para acontecer. E geralmente nós estamos naquela expectativa, sentindo que algo está para acontecer e a gente clama para que aconteça e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Eu fico abismado quando eu leio, por exemplo, o relato desse João. Quando João Batista escreve e fala que Jesus veio, João, na verdade, o evangelista, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. É como se eles tivessem continuado a ouvir o silêncio, quando Deus brada, se mostra, mas o coração frente à religiosidade não permite nós ouvirmos a voz de Deus. E é semelhante isso, muitas vezes, às nossas vidas. A ansiedade, a inquietação que nós vivemos, muitas vezes temos a dificuldade de ouvir a voz de Deus, de perceber como Deus age, de perceber como Deus controla as coisas no mínimo detalhe. E olhando para esse contexto histórico do silêncio de Deus e das profecias se cumprindo na perspectiva do princípio natalino, eu queria olhar para esse texto, um texto tão especial, que fala de um casal, fala de uma família, que tinha seus dilemas, que tinham necessidade de ouvir Deus. Vamos ler?
Diz assim o texto: no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, Lucas capítulo 1, versículo 5. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua mulher, Isabel, também era descendente de Arão. Ambos eram juntos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, todo o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, e perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do seu povo de Israel ao Senhor, ao seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essa boa nova. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Após 6 dias, Isabel, sua mulher, engravidou. E se manteve reclusa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, quando olhou favoravelmente para mim, para acabar com a minha humilhação perante o povo. Quando a gente olha para esse texto, alguns detalhes precisam ser esclarecidos. Primeiro, lembre-se, havia um silêncio profético de Deus. A voz de Deus não estava sendo ouvida por pelo menos 400 anos. E nesse período do rei Herodes, é o primeiro nome que vem aqui à tona. Quando o texto é logo citado no tempo de Herodes, o rei de Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Esse nome que aparece não é um nome qualquer, é um nome que chama a atenção dentro da dinâmica da narrativa bíblica, porque Herodes era conhecido como o primeiro rei e era exatamente conhecido como o Grande. Herodes, o Grande. E nesse contexto, os sacerdotes que serviam naquela época, ainda dentro de um costume
do Antigo Testamento, no ciclo exatamente de sacrifícios, onde os sacerdotes representavam a população, o povo de Deus, nos sacrifícios, nos atos exatamente de levar os sacrifícios, de entrar no Santos dos Santos. Havia por volta cerca de 24.000 sacerdotes naquela época. E entrar no templo para oferecer o sacrifício era algo muito especial. E nem todos tinham esse privilégio. Porque eram 24.000. E como é que acontecia isso? A cada grupo que era separado para o serviço, só era oferecida a oportunidade desses grupos sacerdotais 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Eles iam servir por um período de 1 semana. E dentro do seu grupo era sorteado para fazer aquilo que era muito especial, entrar no Santo dos Santos. Que na verdade aqui, por causa da conjuntura da construção desse templo, nem era necessariamente o Santo dos Santos, mas era uma representação. De forma que isso era algo entre 24.000 pessoas, acontecer um sorteio, acontecer que fosse Zacarias, acontecer que fosse nesse momento, era algo assim muita sorte. Ou melhor dizendo, era a providência de Deus, trazendo exatamente para o exato momento em que Deus gostaria de iniciar o seu processo. E aqui me chama a atenção, porque às vezes nós temos a tendência de perceber que Deus não está no controle das circunstâncias. Deus está no controle, inclusive, de um sorteio. Deus está no controle de todas, porque era naquele momento, naquele exato momento, e naquele espaço onde era reservado para adoração, que Deus queria falar com o coração de Zacarias. E é nesse momento que Deus abre o coração para o milagre. Mas preste atenção, Zacarias não é qualquer pessoa. E aqui me chama a atenção, porque exatamente é algo que, às vezes, olhando para nós temos a tendência, e eu digo sempre essa expressão, nós temos a tendência de olhar para nós e nunca nos acharmos dignos. Eu não sou digno do amor de Deus. Eu não sou digno, e realmente nós não somos dignos do amor de Deus. Contudo, eu fico olhando, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que ele, dentro da sua religiosidade, ele tinha tudo para ser o maior. E ele diz, não, eu não quero ser o maior, eu quero conhecer a Deus. E olhando para a vida e para a descrição desse texto, quando nós olhamos exatamente esse texto descrevendo Zacarias e Isabel, eles não eram qualquer um dentro do grupo dos sacerdotes. Ele era um descendente de Arão, mas a sua esposa era também uma descendente de Arão. Os dois eram descendentes do sacerdote original. Mas ainda mais, a fala que é descrita acerca desses dois, eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Em outras palavras, o autor Lucas está dizendo, eles eram homens, era um casal íntegro, era um casal que obedecia, era um casal que estava servindo com integridade ao Senhor. Mas o texto também diz, contudo, eles não tinham filhos. Hoje, diante da realidade que nós vivemos, o ato de não ter filhos se tomou uma decisão particular, onde as pessoas respeitam. Eu decidi não ter filhos. Não é a ordem natural. Não é um princípio bíblico. A Bíblia diz, crescer e multiplicai-vos. Mas hoje, não há uma carga emocional, sinceramente, colocada sobre uma pressão sobre um casal novo de ter filhos. Alguns até se espantam quando um casal recém-casado tem logo um filho. Mas não ter filhos, na cultura judaica, era um peso enorme. Porque assim como o homem
era circuncidado e entrava nesse pacto da família, a mulher era considerada abençoada quando ela tinha filhos. E o ato de não ter filhos trazia sobre o casal e trazia sobre a mulher um peso de humilhação muito grande. E é engraçado porque Deus ele usa a esterilidade em alguns lugares na Bíblia para mostrar exatamente o fato de como o povo está diante dele, estéril, sem vida. Foi assim após o período de Juízes. Após o período de Juízes, quando nós iniciamos o texto de Samuel, o primeiro relato é exatamente de uma mulher estéril. E Deus estava dizendo, através daquela mulher estéril, que o povo estava sem vida de Deus. E aí Deus diz assim, mesmo em meio à sua esterilidade, eu vou trazer um milagre. E ele traz o Samuel. Samuel se torna um grande homem de Deus, exatamente sendo um homem que inicia todo o processo da monarquia e do reino sendo implantado por Saul, Davi e assim por diante. Mas agora, novamente, Deus usa uma mulher estéril para trazer vida, para trazer a voz profética novamente e trazer um milagre que traz esperança no coração de toda aquela comunidade que estava na expectativa de ouvir a voz de Deus. Mas preste atenção, esse casal nos fala muito. Porque temos a tendência de achar que porque somos bons, ou porque fazemos certas coisas, seremos isentos de tribulações. Esse era um casal alinhado com Deus. Era um casal que tinha uma linhagem sacerdotal e era visto por Deus como um homem justo. Mas eles tinham problemas. E problemas, irmãos, fazem parte das nossas vidas. Eles encaravam esse problema com o suporte emocional e espiritual de Deus, servindo ao Senhor mesmo enfrentando as humilhantes situações de uma ação religiosa e à espera de um milagre. E ao entender que já estava no fim da vida, o texto deixa claro, eles já estavam vivendo a sua terceira idade. Já estavam idosos. Pensar agora em filhos era algo que não talvez acreditasse mais. Mas Deus age nessa família, trazendo exatamente a cura de uma dor antiga. E Deus, ele age nas famílias. É lindo Deus abençoar famílias fragmentadas, casamentos desgastados, pessoas que estão vivendo a solidão emocional, pessoas que não conseguem encarar as suas metas pessoais que não foram cumpridas, seus sonhos que parece que nunca foram alcançados. Deus restaura a vida e a emoção das pessoas. Deus é aquele que alcança o íntimo, porque Ele conhece cada um dos nossos desejos, Ele sabe daquilo que nós sonhamos, mas muito mais do que isso, Deus, Ele conhece o projeto que Ele tem para cada um de nós. E Deus queria usar esse casal e restaurar a vida deles, porque Deus tinha ainda, mesmo em idade avançada, um projeto para trabalhar na vida deles. Não é à toa que o silêncio é rompido. Irmãos, e quando a gente se acostuma com o silêncio, parece que a gente não identifica o som. Quando o silêncio é rompido, a dúvida bate no nosso coração. É exatamente o que aconteceu com Zacarias. Um lugar exatamente improvável, mas ao mesmo tempo enchido por uma honra, por uma alegria, pela oportunidade de servir a Deus, entrando naquele lugar, algo que foi feito por poucos.
Nem todos tiveram o privilégio, dentre aqueles 24 mil, nem todos iriam ter o mesmo privilégio de entrar naquele lugar e oferecer sacrifício. Mas ele estava ali, e movido por aquela circunstância, o silêncio é rompido, e quando ele se depara com aquele anjo, a voz de Deus sendo falada, ele teme. Você já parou para pensar que ter medo é algo normal? A gente tem. Sentir medo é algo natural. Não é à toa que a fala do anjo é: Zacarias, não temas. Não temas. E o novo sobre nós é algo que traz ansiedade, medo, receio. Mas ouvir a voz que rompe o silêncio traz para nós uma bênção, porque quando a voz é entoada, a palavra de Deus para ele é: a tua oração foi ouvida. Irmãos, tem coisa melhor do que nós vermos as nossas orações sendo respondidas por Deus? É um milagre atrás do outro quando nós oramos e vemos Deus operando milagres. É algo maravilhoso nós podermos orar e ver Deus agindo. E naquele momento, é claro que há uma confusão teológica aqui, onde muitos teólogos entendem que essa oração é necessariamente respondida era pela oração que ele estava fazendo no momento. E o que é que ele estava fazendo como sumo sacerdote? Ele estava entrando e orando pela nação, pedindo a paz, pedindo exatamente como todos que faziam esse mesmo rito, eles estavam realizando. E é nesse momento em que ele estava orando pela paz e pela vontade da nação, Deus ouve a oração. Mas eu quero também pensar que não apenas essa oração como fruto da sua função, mas Deus também conhecia a intenção e a intencionalidade do seu coração e o desejo do coração profundo de ter um filho. E Deus, é como se Deus respondesse as duas orações em uma coisa só. Ele disse: eu vou romper o silêncio e eu vou trazer para você uma bênção. Eu vou te dar um filho e esse filho será a resposta para a nação. E aí Deus faz algo interessante, porque aqui me chama a atenção exatamente quando Deus descreve acerca de João. Deus diz assim: ele será grande. Deus, no ato do pré-anúncio da vinda de João Batista, de João, já está dizendo que ele vai ser grande. E aí olha o contraste que o próprio texto está trazendo para nós de um homem que se acha grande. Pela sua força, pelas suas competências. Herodes, o grande. No contexto inspirado, o Lucas diz: Deus o fará grande. E aqui é um detalhe interessante, porque nós precisamos querer crescer. Sim, nós queremos querer crescer. Mas nunca pela força como Herodes, mas ser crescido e ser grande pelo serviço a Deus. João vai ser um grande, mas eu quero dizer para você, Deus também ele tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido a sua oração pela sua família, pelos seus filhos, pela cura, pela nossa estabilidade financeira, pela restauração do nosso casamento, pela nossa liberdade emocional, pela nossa vida com Deus. Deus, ele ouve as nossas orações. Somos às vezes influenciados a não acreditar mais nos ritos. Por que fazer a mesma coisa sempre? Era exatamente o que esse povo estava sempre, há 400 anos fazendo, mas Deus determinou assim. E dessa forma, em algum momento, o silêncio e o agir de Deus vai agir. E nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus e não temer, reconhecer essa voz, mas sabido de que o medo que nós podemos sentir pode trazer também a dúvida.
E aqui você vê o agir de Maria, o agir de José, o agir de Isabel de uma forma diferente. Maria, José, escuta a visão, tem uma percepção e já dizem sim. Zacarias, o sacerdote, o conhecedor das Sagradas Escrituras, aquele que tinha os ritos religiosos sobre ele, além de duvidar, ele quase que não acredita. Em alguns momentos nós somos incrédulos. Mas a incredulidade, ela traz sobre nós disciplina. Ainda que essa disciplina ela não seja a condenatória, seja uma disciplina pedagógica. A incredulidade nossa traz sobre nós uma disciplina de Deus. Foi o que aconteceu exatamente com Zacarias. Ao duvidar do que a mensagem estava chegando para ele, ele duvida. E por causa da sua dúvida, o anjo diz: você vai continuar em silêncio. Olha o silêncio voltando para ele. Ele escuta, ele reconhece, ele vê o agir de Deus na história, mas ele não vai poder falar. Ele vai continuar no silêncio. Só apenas vai ver a reação da mulher que vai começar a ficar agora grávida e ver o milagre de Deus operando sobre a sua família, mas ele vai glorificar a Deus em silêncio. E aqui age de forma graciosa sobre a vida de Isabel. O final do texto traz para nós exatamente: o Senhor me olhou favoravelmente. Essa é a primeira reação de Isabel quando ela tem essa percepção. E aqui é o pontapé inicial daquilo que foi projetado exatamente lá no Éden. Deus olha e cobre de graça uma mulher estéril. Deus, ele cumpre a sua promessa. A dor da ausência, a dor do silêncio. Eu, por exemplo, ficamos 12 anos no silêncio de Deus. Eu e minha esposa oramos e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo, irmãos. Tudo. O que nós poderíamos fazer para que pudéssemos alcançar o êxito de uma gravidez. Nós sentimos a dor de Isabel. Era um desejo nosso. Era uma luta nossa. Orávamos, críamos. Até que, na última vez em que juntamos o recurso e tentamos fazer uma fertilização, e eu disse para minha esposa: o que nós poderíamos fazer, nós já fizemos. Se der certo, é de Deus. Se não der certo, também é de Deus. Contanto, eu e você hoje, Deus tem um projeto conosco. Isso não significa que nós não vamos ter filhos. Deus vai nos dar, e talvez eles já estejam vivos. E naquele dia nós decidimos adotar. Naquele momento nós fomos para o médico, houve o processo de fertilização, mas não houve a fecundação. E entendemos que o projeto de Deus não era aquele. Deus ainda pode fazer isso na vida dela, se Deus quiser, se Deus puder, não sei como. Mas Deus tinha um projeto que estava para se fazer sobre as nossas vidas e nós não tínhamos a percepção da grandeza desse projeto sobre nós. Mas a dor era presente. E quando nós recebemos a mensagem, a ligação da voz de Deus falando através de um juiz, você é o próximo da lista, era como se nós estivéssemos dando à luz. A primeira visita, o primeiro olhar, a primeira relação, o trazer para casa. Hoje estamos vivendo um momento muito especial na nossa vida como família, no aspecto paterno, no aspecto materno, como tem sido
tão abençoado a minha vida, a minha história, em poder ensinar, criar, discipular, disciplinar e ver Deus mudando as minhas perspectivas, inclusive teológicas, ao perceber algumas coisas que, como pai, eu vejo de forma diferente. Deus opera de formas específicas no tempo certo, mas Ele reconhece o desejo do nosso coração. E nem sempre o projeto que nós fazemos, pois assim diz o texto bíblico, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é exatamente tendo essa percepção do contexto histórico da ação natalícia, Deus estava operando milagre, e aquilo que já era impossível para aqueles dois velhos, idosos, Deus diz, eu vou fazer. Portanto, hoje, uma palavra de Deus para as nossas vidas é: não tenha medo do que Deus pode fazer. Não tenha medo do que Deus pode fazer. Porque pode ser impossível para mim e para você. Mas para Deus, nada é impossível. Precisamos entender exatamente esse processo de Deus nas nossas vidas. E quando olhamos para esse contexto, o Deus do Éden, que viu a dor de Adão e Eva na queda, agora entra no lar de Zacarias e de Isabel para anunciar um ciclo da redenção que estava reiniciando. Dessa forma, o Natal nasce nessa família novamente, para agora apontar exatamente um homem que seria grande aos olhos de Deus e que seria a voz profética que há 400 anos não se ouvia. O texto de João conta essa história. Nos primeiros capítulos, quando esse João, que agora se reclusa nos desertos, e quando ele volta para anunciar, falando da voz de Deus, irmãos, o texto diz que as multidões que ansiavam ouvir a voz de Deus iam para ouvir um João Batista. Porque quando Deus está no controle, Ele faz um milagre. E João Batista é aquele que olha para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para as nossas vidas hoje, nós precisamos ver Deus em todas as nossas circunstâncias. Veja Deus quando mesmo você não vê, mesmo quando você não consegue enxergar, Deus está no controle da sua vida. Não desista, por mais que pareça quebrado. Por mais que você ache que não tem mais solução, por mais cansado que você esteja, mesmo que o silêncio seja já tão acostumado, Deus, Ele visita os lares. Ele troca o coração de pedra. Deus abre os úteros, ou nos dá filhos. Ele responde às nossas orações. Ele usa até mesmo as nossas incredulidades com disciplina, para que a gente possa depender dele, aprender com ele. Entenda que Deus está começando algo novo na casa de Zacarias, mas Ele pode fazer algo novo na sua casa. Ele pode fazer algo novo hoje, porque Ele é o Deus de milagre. Você está pronto para o romper do silêncio de Deus na tua vida? Você está pronto para o romper do silêncio de Deus na tua história? Eu quero convidar você a crer que esse Natal seja um Natal diferente. Um Natal em que nós não apenas nos reunamos como um ato religioso, mas como uma voz profética de um silêncio rompido, onde Deus cura, restaura, nos usa a partir de nós, dos nossos, dos vizinhos. Não entenda que Deus deixou você, pelo contrário. Deus está conduzindo você e a sua casa para a vontade dEle.
Deixe Deus recomeçar algo novo dentro de você. Amém? Você está disposto a se abrir para Deus e a crer no novo de Deus na tua história? Eu quero orar. E eu não sei literalmente as circunstâncias pessoais, as dificuldades, as dúvidas do coração, as incredulidades, os atos impossíveis. Eu não sei. Mas eu conheço um Deus que sabe todos os teus dilemas. E aquilo que tem trazido medo, aquilo que tem trazido receio, coloca nas mãos de Deus. Porque Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua história. E Ele está te conduzindo em triunfo. Perceba o caminho de Deus, mas se envolva.